Olá, tudo bom? Este vídeo é sobre alguns conceitos de anatomia animal. Bom, primeiramente a gente precisa saber o que é anatomia. Anatomia ela é definida como um ramo do conhecimento que trata da forma, da disposição e da estrutura de tecidos e órgãos que formam o corpo do animal. Historicamente, a dissecção de cadáveres através do uso de bisturi, de pinça e outros instrumentos cirúrgicos é o método tradicional utilizado para estudar anatomia. Porém, galera, hoje em dia os anatomistas eles empregam várias outras técnicas anatômicas para que você possa melhor compreender o conhecimento nesta área. O objetivo da anatomia é estudar conjuntamente o complexo forma-função. Então, a forma ela é considerada uma imagem plástica da função, ou seja, a forma é nada mais do que o momento fixado da função. Basicamente, a anatomia se divide em anatomia macroscópica e anatomia microscópica. A anatomia macroscópica, ela estuda as estruturas anatômicas que são observáveis a olho nu. E a anatomia microscópica, ela vai estudar as estruturas numa escala tão reduzida, mas tão reduzida, que é necessário o auxílio de microscópios, sejam eles de luz ou sejam eles eletrônicos, para que a gente possa descrever microscopicamente algumas estruturas. Para descrever macroscopicamente as estruturas do corpo animal com muita clareza, com muita exatidão, é necessário a gente utilizar uma linguagem anatômica própria, ou seja, um vocabulário que seja internacionalmente aceito. Esse vocabulário internacionalmente aceito está no documento conhecido como Nómina Anatômica Veterinária. Quando que surgiu a necessidade de ter uma Nómina Anatômica Veterinária? Até o ano de 1800 e Guaraná com rolha, não havia um consenso geral sobre a nomenclatura da anatomia humana ou da anatomia veterinária. Ou seja, até 1895, cada nação tinha seu próprio sistema de terminologia. Muitas estruturas ganhavam nomes diferentes em diferentes países. E vocês já podem imaginar o tamanho da confusão, né? A Nómina Anatômica Veterinária, então, é um documento que hoje se encontra na sua 6ª edição. Ele ganha revisões periódicas. A nomenclatura estabelecida pela Nómina Anatômica Veterinária, ela leva em consideração as espécies de mamíferos domésticos. Bom, quais os fundamentos da terminologia para a anatomia veterinária? Quais são os princípios da Nómina Anatômica Veterinária? Basicamente, cada conceito anatômico deve ser designado por um único termo, ou seja, essa linguagem deve ser muito precisa e evitar qualquer tipo de ambiguidade. Cada termo consta em latim na lista oficial. Porém, gente, os anatomistas de cada país são livres para traduzir os termos em língua latina, oficiais, né, para a sua própria língua, aproximando esses termos que estão em latim aos mais equivalentes possíveis de suas línguas vernaculares. Cada termo deve ser o mais sucinto e o mais simples possível. Os termos devem ser bem fáceis de serem lembrados e devem ter, acima de tudo, tanto um valor instrutivo quanto um valor descritivo. As estruturas que estão topograficamente relacionadas devem ter nomes semelhantes. Por exemplo, se a gente vai mencionar estruturas no fêmur, a artéria femoral, ela vai estar próxima da veia femoral, que por sua vez vai estar próxima do nervo femoral. Os diferentes adjetivos geralmente devem indicar oposição. Por exemplo, maior a gente vai usar em oposição a menor, superficial versus profundo e por aí vai. Os termos que são derivados de nomes próprios, ou seja, aqueles que chamamos de epônimos, eles devem ser sempre evitados. O que são epônimos? É quando uma estrutura leva um nome em homenagem a um pesquisador, a um anatomista. Então, sempre devemos evitar os epônimos. Ao usarmos a terminologia correta na medicina veterinária, é preciso a gente ter em mente a posição anatômica padrão de um animal doméstico, ou seja, a gente sempre vai pensar em um animal quadrúpede, naquela postura que ele está em estação, ele está em pé, né, apoiado sobre os 4 membros e em alerta, ou seja, ele não está em nenhum momento sedado ou anestesiado. Os
termos anatômicos, eles devem ter o mesmo significado, independentemente da orientação do corpo do animal ou mesmo do ponto de vista em que o observador se encontra. Agora vamos descrever os termos de direção para o estudo da anatomia veterinária. Utilizamos muito para a descrição do corpo animal os termos dorsal versus ventral. Então, dorsal é aquilo que está localizado na região das costas do animal, ou seja, no dorso. E ventral é aquilo que está próximo do ventre do animal, ou seja, da barriga. Cranial versus caudal. Cranial a gente utiliza para em direção ao crânio e caudal para em direção à cauda. Porém, aqui a gente vai abrir uma exceção para quando a gente quiser nomear termos que estão na região já da cabeça, na região do crânio. A gente vai utilizar, ao invés de cranial, rostral, ou seja, em direção ao rosto do animal. Outros termos muito utilizados são medial versus lateral. Medial é aquilo que está em direção ao plano mediano, enquanto lateral é aquilo que está em direção aos lados do animal. Nos membros, pessoal, a gente utiliza proximal versus distal. Proximal é o termo que a gente utiliza para apontar algo em direção à junção do membro com o corpo. E distal é algo que está distante do corpo, ou seja, distante da inserção daquele membro. A parte distal do membro, vamos utilizar os termos dorsal e palmar. Outros termos seriam externo, o contrário então de interno, e superficial, o contrário de profundo. Já para a gente fazer referência a um corte ou a uma secção do corpo do animal, a gente precisa empregar o uso dos planos anatômicos de referência. São 4 planos anatômicos e tratam-se simplesmente de cortes imaginários para facilitar o estudo de anatomia. O plano mediano, ele divide o corpo em 2 metades simétricas, metade direita, metade esquerda. O plano sagital é qualquer plano que passe sempre paralelo ao plano mediano. O plano dorsal, ele corta o corpo paralelamente à superfície dorsal, dividindo então o corpo em 2 metades, a metade dorsal e a ventral. Já o plano transversal, ele secciona o tronco, a cabeça e o membro de uma maneira perpendicular ao seu próprio eixo longitudinal. Entender a estrutura do corpo é a base para todo o conhecimento médico-veterinário e também para o desenvolvimento científico. Portanto, gente, estudar a constituição física dos animais, ela é básica, ela é essencial, tanto para o ensino quanto para a pesquisa dentro da medicina veterinária. Para isso, a gente tem várias técnicas anatômicas que são utilizadas para manter as peças anatômicas sempre preservadas para o estudo. As técnicas envolvem fixação em formol, conservação dos cadáveres para dissecação, glicerinação, osteotécnicas, angiotécnicas, taxidermia, splanquinotécnicas, neurotécnicas, diafanização, plastinação e até mesmo o uso de fresh frozen cadáveres, modelagem, impressão 3D e a dissecação virtual. Espero que vocês tenham curtido esse curso. Encontro vocês no próximo curso, que a gente vai abordar a osteologia animal. Obrigada!